Fala pessoal, esse é o canal JPF e nesse vídeo a gente vai falar sobre a partida do Corinthians contra o Fortaleza. Qual o significado dela? Bom, eu entendo que toda campanha vitoriosa ou de rebaixamento, de derrota, né, tem algum jogo naquela campanha, um ou dois jogos que ficam marcados, que representam aquela campanha. Tá? Por exemplo, em 2007, a campanha do rebaixamento do Corinthians, para mim ficou marcado aquele jogo contra o Vasco, que o Corinthians perdeu em casa de 1-0, que o Arce perdeu aquele gol na cara do gol, que ficou até famosa a narração, né? Pra Everton, bom toque pra Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce! Que isso? Pelo amor de Deus, impressionante, o cara abole o gol, o cara chuta a bola no tobogã! Eu ouvi direito. O cara abole o... Em 2005, o Galo contra o próprio Fortaleza, o Galo estava ganhando de 2-0 até os 35 do segundo tempo e tomou a virada de 3-2. Então, assim, foi um jogo que marcou aquela campanha do rebaixamento do Atlético Mineiro, por exemplo, em 2005. No próprio ano passado, o Palmeiras contra o Botafogo. O Botafogo ganhou de 3-1, teve um pênalti a favor e tomou aquela virada. Então, assim, são jogos específicos que marcam a campanha de uma equipe vitoriosa ou rebaixada de pontos corridos, né? E esse ano o Corinthians tem algumas partidas que assim, ao final você vai falar, putz, esses jogos aqui representaram realmente caso venha realmente o rebaixamento, alguns jogos vão ficar marcados. Por exemplo, contra o Juventude, que desde o início do segundo tempo da partida, o Corinthians com 2 jogadores a mais e não conseguiu fazer o gol, não conseguiu ganhar a partida. E na partida contra o Fortaleza também tem alguns lances assim que, sabe, representam, você fala, putz, eu tô achando que esse ano realmente não dá. Tá? Antes de eu citar esses lances aqui, vamos à situação da tabela do campeonato. Bom, senhores, essa é a tabela. A gente pega o Atlético Goianiense, que é o último colocado, com o mesmo número de jogos do Corinthians, só que ele ganhou as 2 últimas partidas e chegou a 18 pontos. Nesse ritmo aí, daqui a pouco ele alcança o Corinthians, né? O Cuiabá tem 2 jogos a menos, mas também não ganha de ninguém, né? Embora, assim, no percentual ele tá melhor até que o Corinthians, porque ele pode ainda, né, ganhar aí as 2 partidas e passar o Corinthians, mas também, assim, a tendência é que não. A questão são 4 vagas, né? Se fosse só 2, tudo bem, mas são 4 vagas. E aí que tá o problema. Por quê? O Corinthians está empatado com Vitória em número de pontos, porém, como o Corinthians empata, o Corinthians só empata, né? O Corinthians não ganha, só empata. O Vitória tá na frente, mas ali também tá empatado. Então, sim, também não é o principal problema. O problema parte daí. Ou seja, sair da 17ª colocação, embora o Corinthians seja o 18º, sair da 17ª. Por quê? A gente tem o Fluminense, com 24 pontos, só que com um jogo a menos. E aí tem um problema. O Fluminense, ele tá demonstrando uma reação. O Fluminense está demonstrando que vai sair e não vai voltar para essa zona de rebaixamento. Aí a gente vê o Criciúma. O Criciúma tá 3 pontos na frente do Corinthians. O Corinthians, para chegar aos 25, é no mínimo 3 jogos, porque é 3 empates, porque não ganha, né? E o Criciúma tem 2 jogos a menos. Então é um problema sério. Aí vem o Bragantino com 27, também com 2 jogos a menos, e o Grêmio, que também já demonstrou a reação e também vai embora. Tá? Então, assim, sobrou-se o quê? O Bragantino, que tem um time razoável, embora esse ano tá muito ruim. O Criciúma, né, que tem menos jogos, e basicamente só. Então, assim, talvez aí o grande rival seria o Criciúma. Então, assim, é uma situação realmente, pela tabela, difícil. O problema é que o Corinthians tem 24 partidas e 22 pontos, o que significa um aproveitamento de 30,56%. O que isso quer dizer? Que se o Corinthians se manter com esse aproveitamento de 30%, ele vai chegar ao final do campeonato com 35 pontos. E o que isso quer dizer? Com 35 pontos, não dá para sair da zona de rebaixamento. Por que não dá? Vamos fazer uma análise. O campeonato de pontos corridos, ele é feito com 20 clubes, ele é feito desde 2006. E vamos então ver qual foi a pontuação do 17º colocado, aumentar 1 ponto, porque é a nota de corte para não ser rebaixado. Tá? Então vamos pegar lá. Em 2023 o Santos fez 43 pontos, então para sair do rebaixamento precisariam de 44 pontos. O que a gente pode ver aí nessa tabela? Que em 2023... precisaria de 44 pontos, 38%. O Corinthians tem 30%, 35 pontos que vai ter no final. Então, em 2023, ele seria rebaixado. E
assim por diante, em 2022, 21, 20, 19 e até 2006. Em nenhum ano com 35 pontos é suficiente. Tá? A campanha assim, mais fraca foi a do Cruzeiro em 2019, certo? Que foi com 36 pontos, ou seja, precisariam de 37 pontos para não ser rebaixado. Isso na pior campanha de todos os pontos corridos ali para poder sair do rebaixamento. Então, infelizmente, com essa pontuação, o Corinthians vai ser rebaixado. Não tem o que fazer. Então tem que melhorar, tá? Não tem outra forma. E a questão do jogo do Fortaleza, que é o que eu citei anteriormente. Tem alguns pontos ali que eu acho que são importantes. O primeiro, o Corinthians enfrentou uma equipe que briga pela liderança do campeonato, que joga um bom futebol, e na partida de ontem o Fortaleza jogou mal. O Corinthians jogou até melhor. Eu acho que o Corinthians jogou até melhor, foi de igual para igual. E assim, o problema é, a situação, no final, ela pesa. Né? O Corinthians teve algumas chances de matar o jogo, e não matou, antes do 1-0. Então teve aquele lance do famoso Pedro Raul. Tem jogada no comando do ataque, fechou Pedro Raul! Na cara do gol, ele não faz, dá bola cruzada no Matheus Bidu. Pedro Raul, assim não, garoto! Meu Deus do céu, como é que aquele rapaz erra aquele gol? Né, assim, uma fortuna, custou caríssimo, se eu não me engano, 5 milhões de dólares o passe do jogador, e sem falar salário. Ele consegue errar aquele lance ali e não fazer o gol. É o primeiro ponto. Depois, o Yuri Alberto teve duas. A primeira, um lançamento muito bom, se eu não me engano, foi do Charles. A saída dando de Charles, lançou no corredor central, lá vem o Roberto, dominou, chegou na boca do gol, vai fazer o Roberto, tropeçou, tira uma zaga, tira com o C20, pega! João Ricardo faz a defesa na hora H, Sidney! E que oportunidade perde! E a terceira? Lá vem Timão, bola lançada, agarra o Braga, o Roberto vai entrando, tira a zaga na hora H! Assim, são coisas que vai acontecendo que você fala, putz, sabe, tudo caminha, parece que assim, é a questão de sorte, azar, destino, né? E aí o Fortaleza, na única chegada que teve, fez o gol. Moisés tá a belinha pra Luciano vai tocar atrás pra quem chegar, o toque, Pikachu! É bola na rede! A partir dali, a gente já viu, já era, né? Quando acontece isso, a gente já fala, putz, não, o Corinthians não consegue reagir, não tem aquela gana, não sei o que acontece. Então, aí ali o Fortaleza teve realmente algumas chances depois, mas ali a gente já viu, já era. Infelizmente o Corinthians não vira, né, esse jogo, não empata. Mas e aí? Já era, né? O Corinthians vai cair? Ainda não, é possível. O Corinthians tem camisa, precisa aí de ter umas 2, 3 vitórias em seguidas aí para realmente conseguir ter forças. Mas ele não vem apresentando. Né? E a gente viu isso com o Fluminense, com o Grêmio, que conseguiu, estava numa situação crítica, conseguiu algumas vitórias e saiu, mas o Corinthians realmente não está apresentando isso. Então está cada vez mais difícil acreditar que vai sair. Né? E aí, o que vocês acham? E aí, torcedor, acha que dá para salvar, que não dá? Deixa aí comentários, sugestões, críticas, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso ajuda muito a gente aí tentar trazer novos conteúdos, beleza? Valeu, pessoal, é isso, até a próxima, um abraço!